Olá, no vídeo de hoje eu trago a você a história do rei Davi. E tudo começa quando o próprio Deus chega para o profeta Samuel e diz: vá até a casa de Jessé e unja um dos filhos dele como futuro rei de Israel. E Samuel foi e disse a Jessé que estava ali para oferecer um sacrifício a Deus. Mas na verdade, Samuel estava ali para ungir um dos filhos de Jessé. E então Jessé mostrou seu primeiro filho, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, mas nenhum destes Deus havia escolhido. E então Samuel, já impaciente, começa a dizer: Deus, você não escolheu nenhum destes? E Deus, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, no versículo 7, diz a Samuel: mas o Senhor disse: não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Certa vez aconteceu que um homem chamado Golias, que a Bíblia menciona dizendo que tinha mais ou menos 3 metros de altura, estava caçoando do exército do Deus vivo e do próprio Deus. E então Jessé mandou seu filho Davi para que levasse os mantimentos para os seus irmãos que estavam na guerra. E assim também trouxesse informações dos irmãos para o seu pai Jessé. Davi foi com esse intuito e chegando lá viu esse homem falando mal de Deus e de toda Israel. E com isso Davi ficou muito revoltado. E eu tenho certeza que se eu estivesse na situação de Davi e você também estivesse, nós ficaríamos super revoltados. Mas Davi teve uma atitude diferente, porque Davi teve atitude. Davi teve a atitude de chegar para o rei Saul e dizer: olhe, eu não vou ficar aqui parado enquanto esse filisteu continua caçoando do Deus vivo. Eu quero lutar com ele. E então Saul diz: mas você é apenas um jovem, um rapazinho. Como é que você pode lutar com Golias, um gigante que tem mais de 3 metros de altura? Esse gigante que foi soldado a vida inteira. E Davi diz: mesmo assim eu quero lutar. Se for preciso eu dou a minha vida para Israel. E então Saul coloca a sua armadura em Davi. Mas aquela armadura começou a fazer com que Davi ficasse desengonçado. Então Davi disse: eu não vou querer usar a sua armadura. Prefiro usar a armadura de Deus. E Davi foi com a armadura de Deus. E a mesma coisa acontece nos dias de hoje. Não queira usar uma armadura feita por homens. Pode ser de bronze, de ouro. Queira usar a armadura de Deus. Porque dessa armadura ninguém pode vencer se você estiver com essa armadura. E Davi foi com essa armadura de Deus e venceu Golias com apenas uma funda. E por Davi ter vencido o gigante, ele não precisou mais pagar impostos juntamente com toda a sua família. Além disso, Davi se casou com a filha do rei Saul e ganhou muitas riquezas. Davi foi também apresentado ao rei Saul e foi colocado como comandante do exército israelita. Isso mostra que Deus abençoou seus servos escolhidos. E Deus fez com que Davi agora não fosse mais um simples pastor de ovelhas, mas agora fosse o comandante do exército israelita. Davi certamente ganhou muitas honrarias, mas Davi também ganhou um forte inimigo, que era o próprio rei Saul. E quando nós falamos em inimigo, aquela pessoa se torna nosso inimigo por 2 fatores. O primeiro é porque você pode ter feito algum mal contra ela. E o segundo é porque aquela pessoa pode ter alguma inveja contra você. E então era o que Saul sentia. Saul sentia profunda, extrema inveja por Davi. E muitas vezes tentou matar Davi. Mas todas as vezes que Saul tentava matar Davi, Deus enviava pessoas para que pudesse ajudar Davi. Uma dessas pessoas era Mical, outra pessoa era Jonatas. Certa vez Davi estava com Jonatas e disse: olha, o seu pai quer me matar.
E Jonatas começa a dizer: não, ele não quer te matar. E Davi diz: ele quer sim. Vamos fazer então um acordo. Você vai para o banquete, porque amanhã é festa da lua nova. E você dirá ao rei que eu não pude ir, porque eu vou oferecer um sacrifício com a minha família. Se o rei ficar zangado, é sinal de que ele quer me matar. Mas se ele não ficar zangado, é sinal que ele não quer me matar. Na verdade, Saul queria realmente matar Davi. Até porque ele disse com suas próprias palavras. Saul ficou zangado, Saul ficou irritado, com raiva, e ainda proferiu as palavras dizendo: eu vou matar Davi. Então, mesmo que o inimigo queira fazer coisas ruins contra você, o teu Deus te dá proteção, como deu a Davi. Então Davi fugiu de Saul. E quando Davi estava fugindo de Saul, ele encontrou o sacerdote Aimeleque e disse a ele: nós estamos com muita fome, eu e os meus soldados. Será que você não pode dar um pouco de seus pães? E então o sacerdote Aimeleque só tinha pães sagrados. E como não tinha pães comuns, ele deu esses pães sagrados a Davi e aos seus soldados. Essa passagem bíblica, ela é muito importante porque ela será pregada e ensinada por Jesus de Nazaré, o maior pregador de todos os tempos. Os filisteus estavam roubando trigo da cidade de Keila. E então Davi salvou aquela cidade e Deus deu a vitória a Davi sobre os filisteus. Por muitas vezes Davi deixou de matar Saul. E uma certa vez, Davi estava com seus soldados dentro de uma caverna. E eles perceberam que chegou um homem para fazer ali as suas necessidades. E perceberam então que era o próprio rei Saul em pessoa. E então os soldados começaram a aconselhar Davi dizendo: olha, o próprio Deus está colocando em suas mãos o seu inimigo. Vá e o mate. E então Davi foi até onde estava o rei Saul, cortou um pedaço da sua capa e começou a consciência pesar sobre a sua cabeça. Tem certeza? Você vai matar o rei escolhido por Deus? E então Davi deixou de matar Saul. Essa passagem bíblica nos mostra que nós não podemos ter uma má atitude, ou matar, ou ferir. Não queira fazer mal a ninguém. Existia um homem chamado Nabal, cuja tradução em hebraico significa tolo. E na verdade Nabal era um homem muito tolo, porque Davi estava protegendo seus pastores de ovelhas. E quando Davi mais precisou de Nabal, de proteção, de abrigo, de mantimentos, Nabal disse, em resposta aos pedidos de Davi: eu nem conheço você, eu nem pedi para que você protegesse os meus pastores, e nem faço questão de conhecer você, ou de proteger você, ou de lhe dar mantimentos. Pouco me importa o que acontece com você. E então Davi ficou revoltado com as duras palavras de Nabal e quis se vingar dele. Mas a mulher de Nabal não era uma mulher tola como Nabal, mas sim uma mulher que sabia edificar a sua casa. E essa mulher se chamava Abigail. E ela levou tudo o que Davi precisava para Davi e os seus soldados. E Davi acabou perdoando as atitudes de Nabal. Depois, quando aquela mulher chegou em casa, ela falou o acontecido a Nabal. Nabal então teve uma paralisia e com 10 dias chegou a morrer. Davi então mandou uma mensagem para Abigail, uma mensagem, um convite de casamento para que ela se casasse com ele. E ele se casa. Davi agora estava entre os filisteus, porque Saul o estava perseguindo. E se Davi estivesse com Saul, ele certamente iria morrer. E então, um rei chamado Aquis deu a Davi uma terra chamada Ziclag,
e Davi ficou ali morando com os seus soldados. E como Davi estava com os filisteus, era obrigação de Davi ajudá-los na guerra contra os israelitas. E então teve uma guerra entre os filisteus e os israelitas, e Davi foi junto naquela guerra. Mas os governadores filisteus começaram a dizer: olha, este moço aí é um israelita, ele não pode ir guerrear conosco contra os israelitas, porque no meio da guerra ele pode se virar contra nós. E então Aquis diz: olha, Davi, eu tenho plena confiança em você, mas vá para a sua terra que eu lhe dei, Ziclag, e fique por lá até a guerra acabar. Davi foi, e chegando lá, percebeu que as suas mulheres, seus filhos e também toda a terra estava queimada pelos amalequitas. Então eles foram, pegaram as suas mulheres e filhos, e quando eles voltaram, Davi recebeu uma triste notícia: e Saul havia morrido. Davi então foi feito rei de Judá, rei de Israel, derrotou os filisteus. Davi então levou a Arca da Aliança para Jerusalém. E quando Davi está levando a Arca da Aliança de Deus, ele canta e dança louvores em honra do nome do Deus vivo de Israel, o grande Eu Sou. Isso mostra que nós temos que nos alegrar na presença do Todo-Poderoso. E o que está acontecendo nos dias de hoje é que as pessoas estão querendo se alegrar, festejar em festas mundanas, em coisas mundanas, que só trazem um prazer momentâneo e não uma alegria contínua. Mas eu te digo e afirmo que é verdade: só Deus pode te dar uma alegria contínua. Deus então ficou muito grato e feliz com o que Davi fez. E então Deus prometeu abençoar a sua descendência e também o seu reinado. E então Davi faz uma oração de agradecimento a Deus por tudo o que Deus tinha feito por ele e pelo que ias fazer. E Deus deu a Davi diversas vitórias sobre vários povos, como filisteus, moabitas, edomitas, amonitas, amalequitas e sírios. Mesmo que Jonatas havia morrido, Davi se lembrou do acordo que fez com ele de não matar e não fazer nenhum mal à geração do seu amigo Jonatas. E então Davi soube que o filho de Jonatas, Mefibosete, estava vivo e ele era muito pobre e também era manco. E então Davi dá as terras de Saul para Mefibosete. Mefibosete, além de ter ganhado tantas honrarias, ele também agora deveria comer na mesma mesa junto ao rei. Quando nós pensamos em Davi, pensamos em alguém que nunca cometeu erro algum. Mas, na verdade, nós estamos muito enganados, porque Davi violou até mesmo um dos mandamentos do Senhor, que é: não adulterarás. Davi teve um filho com Batseba, e esse filho morreu, para que assim Davi pudesse entender que o que ele fez foi uma crueldade. E assim Deus faz com que aquele filho de Davi morresse. Mesmo Davi tendo violado um dos mandamentos de Deus, Deus faz com que ele conquistasse a cidade de Rabá. Vemos mais uma vez que Deus é um Deus de misericórdia e que perdoa. Mas um filho de Davi chamado Aminon desejou a sua própria irmã e a estrupou. Absalão, um dos filhos de Davi, quando soube o que o seu próprio irmão havia feito, matou Aminon. E ainda, depois de um certo período de tempo, se fez rei de Jerusalém. E foi necessário que Davi fugisse de Jerusalém. E quando Davi está fugindo de Jerusalém, um homem chamado Simei começa a amaldiçoá-lo. Mas quando Absalão morre e Davi volta a Jerusalém, aquele homem pede perdão a Davi. Contudo, Davi ficou velho, e um dos filhos de Davi, Adonias, tentou ser rei. Mas a promessa de Davi para a sua sucessão era Salomão. Então,
Salomão é feito rei, Davi dá os seus últimos conselhos a Salomão e finalmente Davi morre. Contudo, Davi foi rei durante 40 anos e teve um reinado muito próspero. E o que nós podemos retirar da história de Davi é a profunda intimidade que ele tinha com Deus. Davi não via Deus apenas sendo Deus, mas como também sendo o seu melhor amigo. E Deus é o nosso melhor amigo. Sempre que você precisar, Deus vai estar ali para te ajudar. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até o próximo vídeo.